Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos hoje para apresentar uma live especial sobre o Janeiro Branco, que trata sobre a promoção da saúde mental. Quem vos fala é o pastor Eliseu Almeida. Estou pastor setorial do setor 106 na Praça da Sé. E para nos ajudar a desenvolver esse assunto, no dia de hoje, temos nosso convidado especial, o presbítero psicólogo Vinícius Carlos da Silva, que está conosco para nos ajudar a falar sobre esse assunto. A paz do Senhor, pastor Eliseu, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando a este programa. Eu sou Vinícius Carlos, psicólogo clínico. Eu realizo atendimentos presenciais e também atendimentos de forma remota, online. E no contexto cristão, eu sou presbítero. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, que é os cuidados, a prevenção com a saúde mental, e eu tenho certeza que será uma transmissão muito produtiva para todos aqueles que acompanharem a esta programação. Muito bem. Para darmos início a esse programa, nós queremos deixar um versículo da Palavra de Deus que se encontra na terceira epístola de João, verso de número 2, que diz: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspero a tua alma. Esse assunto sobre o Janeiro Branco, ele foi desenvolvido e teve início em 2014, desenvolvido por um psicólogo, doutor mineiro, que iniciou esse trabalho, e hoje ela tomou uma proporção nacional e até mesmo fora. E nós vamos tratar hoje sobre o Janeiro Branco, a saúde mental. Doutor Vinícius, temos aqui algumas perguntas e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto nesse dia. E a primeira pergunta que eu quero deixar para que o senhor responda aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, nesse dia é: nós estamos então no denominado Janeiro Branco. Vista que é um assunto que trata sobre a saúde mental, não só do brasileiro, mas do mundo. E a pergunta é, de perto, olhando de perto, próximo, tem alguém perfeito, ou como diz o dito popular, de louco todo mundo tem um pouco? Pastor Eliseu, é muito importante nós partirmos do princípio, da premissa do que a psicologia, que é a minha área de atuação, define como loucura. Segundo a psicologia, a loucura está relacionado com alucinações, delírios, pensamentos descolados da realidade, pensamentos incoerentes. Então, esta é a perspectiva da psicologia no que diz respeito ao conceito de loucura. E estes sintomas que eu citei, normalmente, estão associados com algum transtorno mental. Nós não podemos dizer que todas as pessoas têm transtornos mentais. O que nós podemos afirmar é que as pessoas têm possibilidade de desenvolverem transtornos mentais, ter a sua saúde mental comprometida por fatores diversos. Então essa máxima, esse dito popular que circula na sociedade, não tem fundamentação científica, não tem cientificidade. Como eu disse, as pessoas podem ter um comprometimento na sua saúde mental, podem ter transtornos mentais por fatores diversos, e um destes fatores é a questão genética. Por exemplo, pessoas que têm algum parente de primeiro grau com qualquer transtorno mental têm pelo menos 3 vezes mais chances de ter um transtorno mental do que uma pessoa que não tem nenhum parente de primeiro grau. As mulheres são mais propensas a terem transtornos mentais do que os homens. Então, por uma questão hormonal, por uma questão de estilo de vida, nós podemos dizer que as pessoas podem contrair transtornos mentais, mas essa máxima popular não tem fundamentação científica. Muito bem. Nós temos outras perguntas e é lógico que nós queremos aproveitar o máximo do tempo aqui.
e queremos extrair o máximo do seu conhecimento, Dr. Vinícius, e queremos fazer mais uma pergunta. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, ela prevê que a depressão ela será a doença mais comum no mundo até 2030. Hoje, já as estimativas são de que 1 bilhão de pessoas já convive com algum tipo de transtorno mental. Isso significa 1/8 da população mundial. Ou seja, ela também já é a segunda causa de perda de dias de trabalho no mundo, segundo a mesma entidade. Doutor, nós estamos vivendo uma pandemia sem precedentes, podemos assim dizer? Sim, com certeza, pastor. Nunca no decorrer da história existiram tantos casos de depressão como vemos na atualidade, como vemos no período contemporâneo. É muito importante nós definirmos, mostrarmos para os nossos telespectadores o que é uma depressão. Há uma opinião que circula na sociedade, uma opinião do senso comum sobre este tema, mas qual é o parecer científico sobre depressão? A Organização Mundial de Saúde define depressão como doença. Então nós temos que partir deste pressuposto que depressão não é frescura, depressão não é falta de força de vontade, depressão não é falta de Deus, depressão não é comportamento de quem quer chamar atenção ou coisas similares. Depressão é uma doença e ela surge por fatores diversos. A depressão, ela ocasiona no cérebro de uma pessoa que está com esta patologia disfunções nas substâncias neuroquímicas, que são os neurotransmissores. Há uma baixa nos níveis de dopamina, de serotonina e noradrenalina. E a depressão pode ser classificada em 3 graus: leve, moderado e grave. A depressão começa no estágio leve, mas por falta de cuidado adequado, por falta de apoio familiar, social, profissional, no que diz respeito a esta doença, ela tende a evoluir para outros estágios. Como eu disse, nunca no decorrer da história existiram tantas pessoas com transtornos mentais como vemos no período contemporâneo. E há um dado interessante: o que é anormal, o que é incomum no consultório, na clínica, é a pessoa nos procurar com apenas um diagnóstico. Normalmente, a pessoa que tem depressão também tem transtorno de ansiedade. Normalmente, a pessoa que tem transtorno de ansiedade tem depressão, tem burnout, entre outras comorbidades que estão atreladas àquele transtorno mental que a levou a buscar ajuda para tratar das suas demandas. Então, hoje, nós estamos vivendo uma pandemia no que diz respeito a transtornos mentais. E o Brasil é o epicentro dos transtornos mentais no que diz respeito aos transtornos mentais de ansiedade, aos transtornos ansiógenos. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial no que diz respeito aos transtornos de ansiedade. A média mundial é de 3% da população com transtornos de ansiedade. A média no Brasil é de aproximadamente 10% da população que sofre com transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo. E por que isso acontece no Brasil? Para finalizarmos, isso acontece no Brasil, eu destaco por pelo menos 2 motivos. Primeiro, a instabilidade econômica. Nós vivemos uma instabilidade econômica constante, a possibilidade das pessoas perderem o emprego, estão empregadas, não sabem se continuarão trabalhando ali onde estão, e isso traz uma série de consequências, e também a constante sensação de insegurança a qual nós convivemos aqui no Brasil. As pessoas estão num ponto de ônibus, estão sempre atentas com a possibilidade de serem assaltadas. As pessoas chegam em casa para guardar os seus carros, têm que ficar atentas para ver se não tem ninguém ali estranho, né? E a possibilidade de um assalto. Então, estes são os principais fatores que têm levado o Brasil a ocupar o primeiro lugar no ranking mundial no que diz respeito aos transtornos de ansiedade. Muito bem. Realmente
curioso e preocupante ao mesmo tempo. E o que me chamou a atenção é que o Brasil é mais do que 3 vezes o número de pessoas com esse tipo de transtorno do que nos outros determinados países. Sim. E como o senhor bem citou aqui alguns pontos, talvez tenha outros pontos que serão descobertos, né? Porque se nós olharmos pela situação econômica, logo alguém que está nos ouvindo pode pensar que, se for pela situação econômica, então os países da África deveriam ser os mais afetados por isso. Não consta. Agora, possivelmente tenha outras situações que nos envolvem. Talvez também seja algumas das preocupações, enfim. E nós acabamos de passar, há pouco mais de um ano, nós passamos aí por uma pandemia que esta geração eu acho que nunca presenciou. E nós vivemos este momento aí de quase 2 anos de confinamento e uma série de restrições. O senhor acha que isso também contribuiu para que os brasileiros entrassem nesse índice de grandes transtornos mentais e o medo que as pessoas tinham de morrer ou de ser contaminado? Será que isso agravou ainda mais a saúde mental do brasileiro? Com certeza, pastor Eliseu, durante a pandemia aqui no Brasil, os casos de depressão aumentaram em 50% e os casos de ansiedade, segundo os estudos, aumentaram aproximadamente 80%. O isolamento do convívio social, a perda de contato com pessoas queridas, a possibilidade de contrair o vírus, a possibilidade de morrer ou de perder pessoas que fazem parte do convívio social das demais pessoas, contribuiu de forma considerável para que no Brasil e em outras partes do mundo houvesse um crescimento significativo, vertiginoso no que diz respeito aos transtornos mentais. Os psicólogos nunca foram tão procurados como foram durante o período pandêmico. Mas também foi interessante que durante este período, algumas ferramentas que não eram tão utilizadas pelos profissionais da área da saúde mental passaram a ser utilizadas, como, por exemplo, o atendimento online, né? Não havia possibilidade de atendermos os pacientes nos consultórios, não havia possibilidade de atendê-los presencialmente, mas de forma remota, por chamada de vídeo, através das tecnologias contemporâneas, foi possível dar um respaldo, foi possível amenizar o sofrimento das pessoas durante o período pandêmico. Então, as pesquisas apontam que durante o período da pandemia, os transtornos mentais das diversas naturezas aumentaram de forma vertiginosa, aumentaram de forma considerável. Mas, graças a Deus, que Deus deu entendimento para os seres humanos desenvolverem as diferentes áreas do conhecimento, como a psiquiatria, a psicologia, a medicina, as áreas do conhecimento de uma forma geral para poder atender, tratar os seres humanos nas suas diferentes demandas, inclusive durante o período pandêmico. Muito bem. Meu querido, nós temos ainda mais perguntas e, como dissemos aqui no início, nós queremos extrair o máximo de informação sobre o assunto e acredito também que isso é de interesse dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes que estão conosco neste momento. Nós temos mais uma pergunta e mais uma, como se fosse uma colocação e também uma pergunta. A depressão, como o senhor já bem disse, ele é um excesso, né, do passado, e o estresse, ele é um excesso do presente, e a ansiedade, ele pode ser um excesso de preocupações futuras. Existe algum exemplo bíblico que nós possamos usar como modelo para combater esses males no meio da igreja, no mundo espiritual, nós como cristãos servindo ao Senhor? O que o senhor poderia deixar para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, um exemplo bíblico referente a isso? Pastor Eliseu, uma pergunta muito interessante,
porque infelizmente ainda circula no contexto cristão um preconceito muito grande no que diz respeito aos transtornos mentais. Ainda há uma espiritualização considerável por parte de muitas pessoas que não têm conhecimento bíblico e científico sobre o assunto no que diz respeito a este tipo de patologia. Muitas pessoas dizem que qualquer transtorno mental é oriundo de possessão demoníaca. E é importante salientarmos que, de fato, há enfermidades que são ocasionadas pela ação do diabo, né? Nós encontramos lá em Marcos 9:25, em Lucas 13, do 10 ao 13, Jesus repreendendo espíritos de enfermidade que deixavam as pessoas mudas, as pessoas surdas. Então, há de fato precedente bíblico para partirmos do princípio, partirmos do pressuposto que algumas enfermidades de fato são ocasionadas pela ação do diabo. O que nós não podemos fazer é generalizar. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, nós encontramos um dos principais personagens que nós temos na Bíblia, que nós temos no contexto bíblico, que foi o profeta Elias. Elias, ele é tido por muitos como um dos principais profetas, o leão dos profetas, alguém que se destacou como uma referência de obediência a Deus. E nós vemos no capítulo de número 19 que Elias apresenta sintomas de um quadro depressivo entre moderado e grave. Elias, em 1 Reis 17, diz que andava na presença de Deus. Em 1 Reis 18, ele desafia e vence os profetas de Baal. Só que no capítulo 19 de 1 Reis, nós vemos Elias apresentando sintomas de uma depressão entre moderada e grave. O que é que vai definir se a depressão é leve, moderada ou grave? A quantidade de sintomas. Então Elias se isolou do convívio social, Elias ficou desesperançoso em relação ao futuro, Elias passou a ter visões pessimistas acerca do que estava por acontecer. Ele não queria contato com as pessoas, não estava se alimentando de forma adequada. Se Elias fosse hoje a um consultório de psicologia ou psiquiatria, ele seria diagnosticado com uma depressão entre moderada e grave. Mas quando Elias estava naquela situação, Deus vai ao seu encontro e pergunta: Elias, o que é que você faz aqui? Deus não julga Elias, Deus não pune Elias, Deus não fala para Elias parar de frescura, parar de moleza. Deus pergunta para Elias: o que é que você faz aqui, Elias? É um princípio terapêutico utilizado pelos psicólogos, independente da abordagem que ele adote. Na psicologia, independente da abordagem, parte-se do princípio, do pressuposto, que a cura para as questões emocionais começa a partir da fala. Quando você começa a se expressar, quando você começa a colocar para fora, quando você começa a compartilhar sentimentos e pensamentos, automaticamente você começa a melhorar. Elias foi um homem de Deus em depressão. E Deus ofereceu um tratamento terapêutico. O que os psicólogos fazem hoje, Deus já fez com Elias há muito tempo atrás. Temos também o Salmo de número 88, onde encontramos o salmista em depressão, Jeremias, que exerceu a função de profeta, o ofício de profeta por 40 anos, profetizou 40 anos chorando, desesperançoso em relação ao futuro, ao ver que o povo não se arrependia. Então há, pastor Eliseu, diversos textos bíblicos, diversas passagens bíblicas que mostram homem de Deus apresentando sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Muito bem, é um assunto bastante extenso, temos muito conteúdo e biblicamente, né, o senhor citou aí vários exemplos de homens e enquanto o senhor estava falando, e eu aqui lembrei e gostaria até mesmo de uma posição sua como médico, como doutor nesta área. A Ana, um exemplo de mulher, ela não estava também num estado depressivo quando ela chega
diante do sacerdote Eli, e ela só chora, e ela não tem palavras, e você falou algo que eu achei interessante, que a cura começa a partir da fala, a partir que a pessoa começa a se expressar. E a Ana, então, ela estava, a princípio, só chorando. Ali não seria também um princípio de depressão, um estágio de depressão? Com certeza, pastor, porque um dos sintomas da depressão é o choro constante, né? Então, a Ana estava desesperançosa, já não tinha mais palavras. Normalmente, uma pessoa que está com depressão, ela tende a perder as esperanças de que o futuro pode ser melhor, que o futuro pode ganhar uma nova configuração, e o choro passa a ser um recurso importante, inclusive, para regular as emoções, né? Então, Ana é um exemplo. Nós encontramos o profeta Jonas em um determinado momento também do seu ministério, falando que era melhor morrer do que viver, né? E o mais interessante, tendo a Bíblia como base, é que por diversas vezes a Bíblia nos incentiva a não sofrermos calados, a compartilharmos. 1 Pedro 5,7 está escrito, lançando sobre ele, ou seja, compartilhando com ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, independente do transtorno mental que você esteja enfrentando, que você esteja vivenciando, experienciando na atualidade, não sofra calado. As pessoas pensam que ficar calado, guardar para si, não compartilhar, vai trazer uma melhora por si só. Pelo contrário, quando você não busca ajuda social, familiar, espiritual, porque o ser humano, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um ser biopsicossocial e espiritual. A espiritualidade também faz parte da completude que envolve o ser humano. Quando você não busca ajuda para tratar das suas demandas, seja ela de qual natureza for, a tendência é piorar, cronificar, se agravar. Então, Ana foi até o sacerdote buscar ajuda espiritual, né? E a Bíblia por diversas vezes nos incentiva, comunicai as vossas necessidades aos santos, lançai sobre ele. Então, não sofra calado, busque ajuda, procure o seu líder, procure o seu pastor, procure uma pessoa de confiança que você tenha, porque não é o falar simplesmente por falar, mas é um falar em um ambiente acolhedor, em um ambiente não punitivo, aonde você possa expressar os seus sentimentos e pensamentos sem ser julgado, sem ser punido, mas sim acolhido, compreendido e entendido. Muito bem. Doutor, eu queria fazer uma outra pergunta dentro desta pergunta. Existe alguma ordem cronológica ou existe uma ordem dos fatores? Alguém pode estar em depressão e não ansioso, com ansiedade? Alguém pode estar com, eu não sei como posso dizer, com excesso de ansiedade ou princípios, enfim, sem estar depressivo? Existe uma ordem, ou quem está depressivo ele já é por causa da ansiedade e também do estresse? Como que é? A pessoa pode estar só estressado e não depressivo? Ou ele pode estar estressado, depressivo e não ansioso? Eu não sei se eu... Sim, eu compreendi perfeitamente, pastor. Vamos falar, né, de um assunto que é bem contemporâneo, que as pessoas falam com frequência. Vamos falar sobre ansiedade, por exemplo. Primeiro, o que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção comum a qualquer ser humano. Nós temos algumas emoções chamadas de emoções primárias. São elas: alegria, raiva, tristeza, medo, nojo e ansiedade. Deus, quando criou o ser humano, compartilhou com ele estas emoções. Deus se entristece, Deus se alegra, e ele dotou o ser humano também destas capacidades, destas emoções. A ansiedade, até certo ponto, ela não é ruim. A ansiedade, até certo ponto, ela é boa. Por exemplo, para que eu estivesse aqui, eu saí de casa em um horário adequado, escolhi uma roupa, me preparei, assim como o senhor. A ansiedade boa nos coloca em movimento para que possamos ter bons desempenhos em eventos que estão por vir.
Agora, quando é que a ansiedade deixa de ser boa e se torna ruim, se torna nociva, se torna patológica? Quando ela começa a interferir negativamente no nosso cotidiano. É quando as pessoas estão tão ansiosas que chega na hora da prova, ela estudou, se preparou, mas dá um branco. Ou ela recebeu a oportunidade para cantar um hino na igreja, ou para dar uma palavra, para pregar, ela se preparou, montou um sermão, montou um esboço, mas ela fica tão ansiosa que esquece tudo que ela havia estudado, tudo aquilo que ela havia consultado. Quando a ansiedade alcança níveis muito elevados, ela pode fazer com que uma pessoa tenha crises de ansiedade. A crise é caracterizada por um conjunto de sintomas físicos e psicológicos: tremores nas mãos e nas pernas, sudorese, sensação de sufocamento, aumento dos batimentos cardíacos, entre outros comportamentos que vão caracterizar náuseas, enjoo, vômitos. São alguns sintomas físicos e psicológicos que vão caracterizar uma crise de ansiedade. Se essas crises começarem a acontecer de forma frequente, se tornam um transtorno de ansiedade. Um cristão com transtorno de ansiedade, ou uma pessoa comum com transtorno de ansiedade, ela começa a ter comportamentos de evitação. Então, por exemplo, vai ter uma festa em tal lugar. Eu não vou porque vai que eu passe mal lá, as pessoas veem eu passando mal, começam a falar que eu estou louca por falta de conhecimento, comecem a me julgar. Pode ser que eu não seja socorrido em um tempo adequado. Eu vou viajar, mas será que aonde eu vou terá um hospital para poder me atender? Os crentes que eu atendo no meu consultório que têm transtornos de ansiedade, quando eles vão para a igreja, normalmente eles querem ficar perto da porta. Porque se eu passar mal, eu saio pela porta e ninguém percebe. Então, os transtornos de ansiedade, eles trazem um comprometimento significativo na vida da pessoa. E esse comprometimento, que envolve trabalho, família, igreja, vida social, deixa a pessoa mais triste. E se essa tristeza passar de 2 semanas, já deixa de ser uma tristeza comum e se torna uma depressão leve. Então, por conta do comprometimento que o transtorno de ansiedade traz na vida da pessoa, ela passa a desenvolver outras patologias. Muito bem. Doutor, como eu disse, um assunto vai puxando o outro, né? O senhor falou, nós falamos aqui da ansiedade. A pessoa ela pode ter ansiedade, um pico de ansiedade uma vez só, e depois nunca mais ele vai ter isso. Pode acontecer isso e a pessoa passar por esse momento e depois, sem tratamento, sem nada, ela não ter mais essa crise? Sim, isso pode acontecer, principalmente em situações em que a pessoa é submetida a um ambiente de muito estresse. Nós temos, por exemplo, o próprio Jesus, que ali na ocasião da cruz, ele foi do Getsemane, ele foi submetido a uma situação de muito estresse e também apresentou sintomas ali de uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade isolada não caracteriza um transtorno. É importante a pessoa tentar entender o porquê aquela crise aconteceu, quais são as variáveis que culminaram naquela crise, né, para que isso não se repita. O porquê que aquele ambiente é tão estressante para aquela pessoa. Ter uma crise de ansiedade não caracteriza um transtorno, uma patologia, uma doença. Mas é importante que, caso a pessoa tenha essa crise, ela busque entender o porquê da crise, quais foram as variáveis que culminaram, né, naquela situação, para que isso não aconteça novamente, né? Então, pode acontecer sim, pastor, da pessoa ter uma situação isolada e nunca mais ter. Entendi. Isso pode acontecer também, doutor, no quesito depressivo. Eu sei que a depressão ela tem alguns estágios, mas a pessoa ela pode acordar um dia totalmente desanimada e obviamente, e outros dias não. E como que a pessoa ela deve procurar ajuda? Quando que ela acha que o senhor indica que a pessoa já deve procurar ajuda? Quando um dia ela acordar desanimada ou desanimar durante o dia? Ou isso tem que ter uma sequência para que ela possa
procurar ajuda e dizer, eu acho que eu estou entrando em algum estágio de depressão. Todos nós temos dias que acordamos desanimados, sem muita vontade para fazer as coisas, né? Dependendo de uma série de circunstâncias. Agora, se isso começar a ser constante, se esse desânimo começar a ser constante, é importante que a pessoa que está vivenciando esta realidade busque ajuda. Por quê? Um dos primeiros sintomas de uma depressão que está se avizinhando é a perda do prazer em atividades que no passado a pessoa tinha prazer, né? Então o desânimo também perpassa por essa questão. Se a pessoa, por exemplo, gostava de passear, de sair com os amigos, de trabalhar, de viajar, um dos primeiros sintomas é isso, é a perda do prazer em atividades que no passado a pessoa tinha prazer. É o que tecnicamente nós chamamos de anedonia. Se isso começar a ser constante, se esse desânimo, se essa falta de vontade de se engajar nas atividades do cotidiano começar a ser perene, é importante a pessoa buscar ajuda, procurar um psicólogo para tentar entender o porquê que essa realidade está acontecendo na vida daquela pessoa, né? Muito bem. Eu acho que todos nós, como seres humanos, e principalmente os que moram numa grande cidade como São Paulo, algum dia da vida já acordou desanimado, né? Ou já desanimou. Sim. Já sentiu aí um estresse e alguma crise, mas isso não, como o doutor aqui bem disse, não significa que você está depressivo, que você está tendo crises de ansiedade. Assim como o doutor aqui falou, que a ansiedade, na comedida, né, na medida exata, ela é boa para nós. Assim como o medo, né? O medo também, porque o medo em excesso, ele é o pânico do medo. Sim. Mas o medo normal, ele é bom para nossa sobrevivência. Com certeza, né? E, inclusive, pastor, aproveitando o gancho, as pessoas confundem muito medo com ansiedade, mas são duas emoções diferentes, né? Medo e ansiedade. Quais são as principais diferenças ou a diferença básica entre medo e ansiedade? O medo aflora, o medo aparece e é importante até por uma questão de sobrevivência, como o senhor disse. Se assim não fosse, nós atravessaríamos as ruas com os carros andando para lá e para cá, viríamos um animal feroz e não correríamos, andaríamos por cima dos prédios. Quando perdemos o medo, não vive mais um dia. Não tem como sobreviver, né? Então, o medo, ele é importante até por uma questão de sobrevivência. O problema é quando o medo se torna um medo patológico. O medo, ele aflora, ele aparece, ele surge quando o perigo é real. Quando você está passando por uma rua, está andando em algum lugar e você se depara com um animal feroz, com um cachorro, com um pitbull. Aí o medo aflora e ele nos prepara para duas emoções, fuga ou enfrentamento. Já na ansiedade, o perigo não é real. Nós ficamos pensando na possibilidade daquele animal feroz aparecer. Então, se no medo o perigo é real, eu estou vendo, estou lidando, estou enfrentando, na ansiedade, eu fico constantemente pensando, pode aparecer um animal feroz aqui, pode aparecer um pitbull aqui, esse animal pode me atacar, né? E isso acaba atrapalhando a minha vida. Então, medo se manifesta quando o perigo é real e a ansiedade é quando fico pensando na possibilidade daquele perigo se tornar uma realidade. Certo. Acredito que você, o nosso telespectador, nosso ouvinte, está aí aprendendo e absorvendo essas informações para a nossa sobrevivência. Doutor Vinícius, na sua atuação como psicólogo e como cristão, quais são os principais transtornos mentais encontrados no meio da igreja hoje? Entre os crentes, os membros normais, membros, obreiros e pastores. Há uma diferença desses transtornos dentro da igreja e fora da igreja ou é tudo igual? Pastor, uma pergunta também muito relevante e é muito importante falarmos sobre isso com os nossos irmãos. É muito comum dentro do contexto cristão
o que nós chamamos de burnout ou esgotamento ministerial, né? Esgotamento ministerial por conta do excesso de trabalho. Algumas pesquisas apontam que 45% dos pastores e líderes já tiveram esgotamento ou depressão durante o exercício dos seus ministérios. Então, o que é que mais acontece dentro do contexto cristão? O que é que mais aparece nas igrejas em relação a transtornos mentais? Esgotamento por conta do excesso de trabalho. Muitos líderes têm que trabalhar fora e também lidar com as demandas da igreja, né? Então, é um trabalho dobrado. Ansiedade e depressão. E tem um adendo que, por conta da falta de conhecimento bíblico e científico sobre o assunto, ainda há espiritualização dentro de muitas igrejas. Então, muitos crentes têm dificuldade de aceitar que estão sofrendo. Então, uma das principais diferenças é essa, entre a sociedade secular e o contexto cristão, que muita gente na igreja tem dificuldade de pedir ajuda por medo de ser mal interpretado, de ser mal visto, principalmente quando esta pessoa tem algum cargo de liderança, quando ela é um pastor, porque o pastor é visto pela membresia como um super-homem, como um super-herói, alguém que não é passível de ter enfermidades, de ter patologias, de ter qualquer implicação no que diz respeito à sua saúde mental. Muitos pastores, e tem crescido muito nos últimos anos, o número de líderes que se suicidaram, né? E muito disso acontece por conta da falta de apoio social, familiar e profissional para lidar com estas demandas. E há uma questão também que eu quero pontuar, né, que os homens têm um pouco mais de dificuldade de buscar ajuda, falando de pastores, né, do que as mulheres. Por quê? Nós homens somos educados para não buscarmos ajuda. Desde pequenos aprendemos que homem não chora, homem tem que aguentar tudo calado, homem não pode expressar sentimentos e pensamentos. Por isso que o número de homens que se suicidam é 3 vezes maior do que o número de mulheres, né? Então, há um preconceito em relação ao sexo, os homens têm mais dificuldade, e também há um preconceito em relação ao contexto cristão por parte de muitas pessoas que acham que transtorno mental se resolve só com oração. Se o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual, ele tem que ser contemplado nessa totalidade. É importante orar para Deus curar, mas isso não exclui a necessidade do medicamento, do profissional da saúde mental, do apoio familiar, né, do apoio social, dos amigos e por aí vai. Então, o que eu mais vejo nas igrejas é o esgotamento, ansiedade e depressão. Certo. É porque levando a figura do pastor, o pastor, ele, como o senhor bem disse, ele absorve tudo e geralmente ele não tem para quem ele colocar os seus problemas. Então, ele vai recebendo isso e a carga vai ficando cada vez mais pesada. Doutor, nós vamos continuando aqui com o nosso programa. Estamos falando sobre o Janeiro Branco, sobre a saúde mental. E então nós estamos aqui com o Dr. Vinícius, tirando algumas dúvidas sobre este assunto, e nós estamos aqui aproveitando para absorver e sugar um pouco dos conhecimentos aqui do Dr. Vinícius. E eu queria fazer uma outra pergunta, que eu acredito que seja também de grande importância para nós como cristãos e também daqueles que estão nos ouvindo. Qual a importância de um pastor de igreja ele ter um curso de psicologia, ele ter a formação na psicologia, ou pelo menos ele ter noção dessa ferramenta na hora do aconselhamento? Você não acha que isso é importante para um pastor ou não? Ou se ele orar, jejuar, ler a Bíblia, o Espírito Santo vai orientar, isso é o suficiente? Ou se ele tiver essa outra ferramenta, lhe ajudará nessa área ou não? Com certeza, pastor, principalmente mesmo que ele não tenha uma formação na área da psicologia, mas utilizar alguns princípios que são usados pelos psicólogos no ambiente clínico ajudará bastante. Então, se o pastor tiver alguns subsídios para poder aconselhar a pessoa que está lhe procurando,
o aconselhamento dele será muito mais eficaz. Vou dar aqui alguns exemplos. É muito importante que o pastor, que o líder, que o conselheiro ofereça para a pessoa que está ali procurando um ambiente não punitivo. Então, independente do que a pessoa conte, independente do que a pessoa compartilhe, independente do que a pessoa exponha, é muito importante não mudar a expressão facial, porque dependendo do que a pessoa lhe contar, caso você mude a expressão facial, isso pode ser entendido pelo outro como um sinal de punição e inibir aquela pessoa de contar coisas mais íntimas e mais pessoais. Então, não mudar a expressão facial, dar sinais de positivo com a cabeça, demonstrando que você está entendendo, compreendendo e acolhendo tudo aquilo que está sendo dito. Então, oferecer um ambiente não punitivo para a pessoa é a primeira dica. Segunda dica, é muito importante também ter tempo disponível. Por muitas vezes, nós queremos receber alguém depois do culto para conversar ou em outro momento, mas nós temos 20 minutos, temos meia hora para poder atender aquela pessoa. E o que a pessoa tem para nos contar vai levar algumas horas. Se a pessoa começa a contar, a compartilhar, a expor sentimentos e pensamentos, e a gente começa a olhar no relógio, isso pode atrapalhar esse processo, a pessoa falar, estou atrapalhando, vou parar por aqui, não vou contar mais nada. Isso é muito importante também o pastor ter conhecimento deste princípio. E o terceiro fator que eu destaco, o terceiro item que é importante ter no aconselhamento, é a questão da discriminação do ambiente. Por muitas vezes, eu fui líder de mocidade, líder de adolescente já, às vezes algumas pessoas nos procuravam, né, para poder tirar as suas dúvidas, para poder expor o que estava vivenciando. E nós temos o costume, depois do culto, de falar, senta aqui no meio dos irmãos, com uma grande circulação de pessoas. Só que, às vezes, o que a pessoa vai falar, ela nunca compartilhou com ninguém. São questões muito íntimas, muito pessoais, que ela não se sente à vontade de contar, com a possibilidade das outras pessoas ouvirem. Então é importante, se o pastor tiver uma sala à parte para poder atender essa pessoa, ou em um outro ambiente, onde a pessoa se sinta à vontade, que não haja uma circulação grande de pessoas, pode ajudar bastante. Então, esses 3 princípios podem fazer toda a diferença no que diz respeito à prática do aconselhamento. Primeiro, oferecer um ambiente não punitivo. Segundo, ter tempo disponível. Quando a gente se propõe a ouvir alguém, nós precisamos ter tempo disponível para ouvi-lo. E terceiro, discriminar o ambiente. Um ambiente neutro, com pouca circulação de pessoas, com a mínima possibilidade de alguém atrapalhar, intervir ou ouvir o que está sendo dito, contribuirá para que aquela pessoa que está pedindo ajuda possa ser atendida nas suas demandas. E por muitas vezes o que a pessoa quer é só ser ouvida. Muito bem. Sim, obviamente que grandes homens de Deus no passado, eles não tinham o mínimo de conhecimento dentro do que nós estamos falando da área técnica da psicologia. Mas eram grandes homens de Deus. Sim. Que desenvolveram a psicologia na prática sem saber. Sim. Resolveram grandes problemas que talvez hoje nós, com toda a tecnologia que temos, com todo o conhecimento ao nosso alcance, não teríamos a capacidade de desenvolver ou de resolver. E grandes homens de Deus, dentro da sua simplicidade, na direção do Espírito Santo, com a sabedoria que o Espírito Santo lhe capacitou, eles resolveram problemas grandes e a igreja chegou onde chegou com esses homens. Mas é lógico que nós estamos vivendo outros tempos, os tempos têm mudado, a mentalidade das pessoas tem mudado, né? Então a tecnologia ela tem praticamente nos engolido. Sim. Então a gente temos que ter muito cuidado com isso e obviamente que temos também grandes homens de Deus preparados dentro desta área, outros nem tanto na área técnica, mas são homens de Deus que desenvolvem o papel de um grande psicólogo sem mesmo saber. Sim, né? Da técnica e da teoria da psicologia propriamente dito. Muito bem, nós estamos nessa live especial do Janeiro Branco,
tratando sobre a promoção da saúde mental, e o nosso convidado especial nesse dia é o Dr. Vinícius, psicólogo, presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, está conosco, e na apresentação o pastor Eliseu Almeida, e nós vamos continuar com mais perguntas e com mais conhecimentos e o desenvolvimento desse grande assunto. Doutor, é possível tratar a saúde mental utilizando as novas tecnologias que nós temos ao nosso alcance, por exemplo, como um atendimento online ou em grupos terapêuticos, por exemplo? O que o senhor poderia indicar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, uma forma de tratamento, alguém que talvez sente algum princípio de depressão, sente algumas oscilações no seu temperamento, mas ao mesmo tempo ele não tem tempo, às vezes até mesmo recurso para acessar um profissional. Qual caminho o senhor daria a essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento? Pastor Eliseu, as ferramentas online eram muito pouco utilizadas pelos psicólogos até antes da pandemia. Com o advento da pandemia, os psicólogos se viram forçados a utilizar as ferramentas, né, os aplicativos, chamada de vídeo, para poder atender os seus pacientes, porque não havia possibilidade do atendimento presencial. Estudos mostram que o atendimento online ele é tão eficaz, é tão eficiente quanto o atendimento presencial. Eu, particularmente, atendo pacientes do exterior, de Portugal, da Espanha, da França, dos Estados Unidos, né, por chamada de vídeo, e tenho tido bons resultados por intermédio destas ferramentas. Agora, para que o atendimento online de forma remota seja eficaz, seja bom, seja coeso, é importante que o paciente tenha um ambiente adequado, né? Então, em uma casa onde há muitas pessoas e não tem um espaço para que ele possa falar abertamente sobre o assunto que ele quiser, a tendência é que esse atendimento não seja eficaz. A internet tem que estar boa também, para não ficar caindo toda hora, entre outras variáveis que vão contribuir para a eficiência daquele atendimento. Mas estudos apontam, pesquisas apontam que o atendimento online ele é tão eficiente, é tão eficaz quanto o atendimento presencial, além de ter algumas vantagens, por exemplo, o tempo. Né? A pessoa consegue economizar tempo, porque da onde ela estiver, ela pode fazer esse atendimento. Ela não precisa se deslocar até o consultório, ir, voltar. Economiza também financeiramente, não vai gastar com gasolina, não vai gastar com condução, com estacionamento. Ela economiza. Ela pode viajar, né? Ela pode ir para outro lugar, para outra cidade, para outro estado, e mesmo assim continuar com seu tratamento terapêutico. Isso não possibilita, né, que a pessoa não interrompa o seu tratamento por o período em que ela estiver viajando. Então, assim, há evidências de que esse tipo de atendimento é tão eficaz, tão eficiente quanto o atendimento presencial. Muito bem. Eu posso até falar por mim sobre isso, que o homem, por si só, ele tem uma dificuldade de fazer exames, check-up, essas coisas. E com a chegada da tecnologia, então se tornou muito mais fácil. Hoje, né, eu sinto alguma dor, alguma coisa, eu já procuro lá o especialista naquela área, a gente já marca, e é muito mais prático também para marcar, e você faz aquela chamada de vídeo, e até mesmo o médico por ali pede os exames, você manda os exames. Então, assim, para nós que temos uma vida corrida, eu achei muito ótimo isso, e a tendência é cada vez mais isso se estender, ela vai aumentando de uma certa forma, então, mas muito bom. Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo aí, nós estamos com essa live especial do Janeiro Branco, tratando sobre a promoção da saúde mental, e o nosso convidado nesse dia é o Dr. Vinícius, que é presbítero,
psicólogo da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Belém, e quem vos apresenta aqui o pastor Eliseu Almeida, e vamos continuar com este assunto que tem enriquecido aqui a nossa vida, o nosso conhecimento acerca do assunto trazido aqui pelo nosso doutor Vinícius. Vamos continuar com mais algumas perguntas. Doutor, aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento, qual a dica para que a pessoa possa cuidar da mente, para que eles possam se prevenir aqui no presente, né, para ter um preparo aí para enfrentar o futuro que vem pela frente aí? O que o senhor deixaria aí para os nossos telespectadores? Como cuidar da mente? Como cuidar da saúde mental? É muito importante alertar os irmãos de que nós precisamos cuidar da saúde mental. Tão importante quanto cuidar da saúde bucal é cuidar da saúde mental. Nós não ficamos sem cuidar da nossa saúde bucal. Nós também não podemos deixar de cuidar da nossa saúde mental. E o que é que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental? Investir em autoconhecimento através da psicoterapia. Quanto mais você se conhece, mais você entende o porquê, a razão de determinados comportamentos. Isso minimiza a possibilidade de algum transtorno mental, porque você se conhece com mais profundidade. Segundo, é muito importante também ter uma agenda semanal programada. Uma agenda programada, organizada, ajuda a mente a se manter organizada. Há pessoas que não têm horário para dormir, horário para acordar, horário para as refeições, horário para o devocional. A vida é uma bagunça, vai fazendo tudo quando dá. E isso potencializa as chances de algum transtorno mental, de algum comprometimento com a saúde mental, principalmente em pessoas que já são predispostas. Então, organize a sua agenda de maneira que tenha tempo para dormir, acordar, fazer as refeições, momentos de lazer. Isso é muito importante. É o momento em que o cérebro libera aquelas substâncias que nos dão a sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, e isso ajuda a prevenir transtornos mentais. A atividade física. As pesquisas mostram que exercícios aeróbicos praticados que seja pelo menos 3 vezes na semana, no período de meia hora, com o passar de 3 meses, esse tipo de atividade passa a produzir no organismo da pessoa o efeito da sertralina, que é um dos principais antidepressivos e ansiolíticos utilizados para se combater transtornos mentais. A atividade física também serve tanto para prevenir quanto para combater transtornos mentais. Uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada também ajuda a prevenir e a combater transtornos mentais, porque se eu como em excesso comida muito gordurosas, eu posso ficar obeso, e a obesidade pode ocasionar outros transtornos mentais. Então, algumas dicas básicas que eu dou. Primeiro, invista no autoconhecimento. Segundo, procure ter uma agenda semanal organizada. Uma agenda organizada ajuda a mente a se manter organizada. Terceiro, atividade física, uma alimentação balanceada e também exercer a espiritualidade. Procure estar presente nos trabalhos da igreja, procure participar dos eventos oferecidos pela sua igreja. Pesquisas apontam que pessoas que professam a fé cristã têm menos possibilidade de desenvolver algum transtorno mental ou, caso tenha, de ter a cura para esse transtorno mental que está comprometendo a sua saúde mental. Então, procure exercer a sua espiritualidade na igreja que você congrega. Na Bíblia há diversos textos que falam do cuidado, do amor, do zelo de Deus para com os seus servos. E esses textos podem amenizar o sofrimento vivenciado por você que está assistindo esta transmissão. Então, é muito importante ter esses cuidados para prevenir transtornos mentais e, caso já os tenha, também para combatê-los. Muito bem. Lembrando, doutor, que quando se fala de lazer, logo as pessoas pensam em viagens caras, para longe, Ilhas Maldivas, e enfim. As pessoas pensam, eu não tenho condição. Lembrando que o lazer pode ser no parque do seu bairro,
pode ser no shopping, pode ser caminhando, dar uma caminhada, sair com a família, os meninos, os filhos, a esposa, enfim. Coisa simples. Sim. Né? E quando se fala de lazer, logo as pessoas pensam em tirar um mês de férias. Às vezes é 2 dias, 3 dias para reabastecer as baterias, né? Sim. E voltar. Muito bem. Nós continuamos, já estamos partindo para a finalização da nossa live, mas nós temos mais algumas perguntas ainda e queremos aproveitar aqui a presença do Dr. Vinícius, que é psicólogo, é profissional da área da saúde mental e está conosco para esclarecer-nos alguns assuntos. E nós temos mais algumas perguntas antes de finalizarmos. E eu queria fazer essa outra pergunta aqui, doutor, que eu creio que também é de interesse daqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Existe algum tipo de profissão que é mais propensa a ativar o gatilho do processo do transtorno mental, ou qualquer profissão, ou são todas iguais, ou isso não interfere na questão do transtorno mental, da doença mental? Quando a gente fala de profissão, né, automaticamente um dos principais transtornos mentais ou distúrbios que tem acometido as pessoas no ambiente de trabalho é o burnout. O que é burnout? Essa palavra burnout vem do inglês e ela tem o sentido de queimar alguma coisa até o final. O burnout é o esgotamento das energias físicas e emocionais por conta do excesso de trabalho. E há alguns grupos que são classificados como grupos de risco no que diz respeito ao burnout ou esgotamento físico e emocional por conta do excesso de trabalho. Normalmente, os grupos de risco são aquelas profissões em que as pessoas, além de terem que lidar com as suas demandas, de terem que lidar com seus problemas, com seus dilemas, também são responsáveis pelos cuidados de outras pessoas. Então, policiais militares, médicos, enfermeiros, professores, psicólogos, pastores também, são grupos que, além de ter que cuidar de si, também são responsáveis pelos cuidados de outras pessoas. Nós podemos dizer que estas profissões são classificadas como grupos de risco no que diz respeito ao esgotamento físico e mental por conta do excesso de trabalho. E também pessoas que trabalham em ambiente onde há muita pressão, né, para que possa apresentar indicadores, pode culminar no transtorno de ansiedade, pessoas que não têm tempo adequado para descansar por conta do excesso de trabalho, são grupos de risco para desenvolver possíveis transtornos mentais. Muito bem. Nós estamos finalizando esta live especial sobre o Janeiro Branco, né? Trata sobre a promoção da saúde mental. E estamos aqui aproveitando dos conhecimentos técnicos e profissional do nosso psicólogo, doutor Vinícius, que está conosco. Doutor, nós falamos aqui diversos assuntos referente a esse tema, muitas perguntas, né, que nós colocamos aqui. Acredito que tem sido um momento esclarecedor para aqueles que estão nos acompanhando, mas nós, antes de encerrarmos, gostaríamos que o senhor nos deixasse aí uma mensagem aos nossos ouvintes, telespectadores, né, acerca desse assunto. E se alguém deseja procurar um profissional da área da saúde, ele, como cristão, ele pode procurar qualquer profissional da área da saúde, ou tem uma prioridade para procurar algum cristão? Ou o que o senhor deixaria? E deixa uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. O fato de você procurar um psicólogo cristão pode facilitar o diálogo, o entendimento, né? Caso você traga demandas relacionadas à igreja ou à vida cristã. Então, o fato de você procurar um profissional que tem a mesma linguagem que a sua, que entende a sua realidade, pode facilitar a comunicação nesse aspecto. E uma mensagem que eu deixo para todos que estão acompanhando essa transmissão, este programa, cuide da sua
saúde mental. Deus quer que nós estejamos bem por completos, né? O texto que o nosso pastor leu, lá em 3 João, no versículo de número 2, nós vemos a expectativa que Deus tem em relação a nós, seus servos, que nós estejamos bem em todas as coisas, inclusive no que tange a nossa alma. A alma está situada entre o corpo e o espírito e é a sede das nossas emoções. Deus se preocupa com as nossas emoções, né? O ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. Deus quer que nós estejamos bem também no aspecto emocional. Ele tratou das emoções de Elias. A Bíblia também diz que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Por quê? Na Bíblia nós encontramos orientações para tudo, inclusive para cuidar, para tratar das nossas emoções. Então você que é cristão, não deixe de cuidar das suas emoções, não deixe de investir na sua qualidade de vida. Invista em autoconhecimento, pratique atividade física, exerça a sua espiritualidade, tenha uma agenda semanal programada, se alimente bem, durma bem e tenha uma vida com mais qualidade, que isso vai refletir inclusive na sua relação com Deus. Muito bem, nós queremos agradecer a sua companhia, você que nos assistiu, você que nos ouviu, você que nos acompanhou. Que a mão de Deus, que a presença do Espírito Santo possa estar continuamente sobre a sua vida, sobre a sua casa. E queremos agradecer aqui a presença do nosso psicólogo, doutor, nosso presbítero, também irmão em Cristo Jesus, irmão Vinícius, né? Assim podemos chamar. Que Deus continue lhe abençoando, também lhe usando na área da qual o Senhor se preparou, e certamente o Senhor tem sido aí bênção para muitas pessoas e continuará sendo. Queremos agradecer a companhia de todos e a confiança de você ter depositado em nós, de nos acompanhar. Continue conosco, que o Senhor Jesus continue vos abençoando, assim para sempre.